E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 12/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro, Bragantino e Bahia. O Bragantino é o terceiro e o Bahia, sétimo. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, perdeu todos. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 1-0 e 2-1. Palpite, casa vence. Para os mais conservadores, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Vitória e Cruzeiro. O Vitória é o 16º e o Cruzeiro, segundo. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Cruzeiro e um empate, 3-1 e 2-2. Palpite, fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Fortaleza e Santos. O Fortaleza é o 17º e o Santos 18º. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Santos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Grêmio e Corinthians. O Grêmio é o 12º e o Corinthians 11º. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 6. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado com uma vitória do Corinthians e 3 empates, 2-2, 0-0, 0-0 e 3-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Atlético Mineiro e Internacional. O Galo é o 9º e o Inter 14º. Nos últimos 5 jogos, o Mineiro venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 2-1 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. São Paulo e Vasco. O São Paulo é o 13º e o Vasco 15º. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 3 e perdeu 2. Jogando em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5.
Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 3-0 e 4-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato chileno, Iquique contra Colo-Colo. O Iquique é o 16º e o Colo-Colo, 9º. Nos últimos 5 jogos, o Iquique perdeu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Colo-Colo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e o Colo-Colo venceu por 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato colombiano quadrangular. Grupo A, América contra Tolima. O América é o 2º e o Tolima, 4º do grupo. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Tolima venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 5. Essas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano com 2 empates, 0-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Grupo B, Santa Fé contra Atlético Nacional. O Santa Fé é o 1º e o Nacional 3º. Nos últimos 5 jogos, o Santa Fé venceu 3 e perdeu 2. Jogando em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Nacional empatou 2 e perdeu 3. Como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos jogos entre essas duas equipes, tivemos uma vitória do Santa Fé e um empate, 2-2 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Copa da Colômbia, primeira fase, Grupo D, Fortaleza e Leones. O Fortaleza é o 1º do grupo e o Leones, 5º. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam não em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Leones venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Palpite, ambas marcam não. La Liga 2, playoffs de acesso, jogo de volta. Mirantes contra Racing Santander. No jogo de ida foi 3-3. Nos últimos 5 jogos, o Mirantes venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1,5 gols na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. MLS, New York contra Atlanta. O New York é o 10º e o Atlanta, 13º. Nos últimos 5 jogos, o New York venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Atlanta venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-3 para o Atlanta. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.